iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95.3, Escute Diferente. Estamos aqui com o professor Rafael, com o professor Toninho, a Guadalupe, a professora Elza, o Maurício. Também estamos com o Aldo na filmagem. Estamos aqui também com a Rebeca, a Laís, a Ana Paula e o Glau. E hoje o assunto é bullying. Pois é, amigos ouvintes, boa tarde. Hoje o nosso assunto, o tema do programa é bullying, que aliás é um assunto que está muito, está sendo muito falado atualmente, porque é um problema seríssimo. Só para começar a nossa conversa, nós vamos falar sobre uma pesquisa feita aqui pela Universidade Federal, que dá conta que nós temos só na cidade de São Carlos, 50% dos alunos pesquisados no universo de 200 e poucos alunos, 50% dizem terem sido já vítimas de bullying aqui em São Carlos. Essa pesquisa foi feita pela pesquisadora Ana Karina Stelco Pereira, e ela nos diz que dá algumas dicas de como esse problema tem sido apresentado aqui em São Carlos. Ela diz que é um problema antigo e que tem ganhado maior visibilidade. Mas, no entanto, nem a escola, nem os professores estão conseguindo identificar o problema dentro da sala de aula. Como disse a orientadora do estudo, a própria orientadora do estudo, a Lúcia Cavalcante de Albuquerque. Quer dizer, é um problema que está muito próximo de nós e que agora também está alcançando a internet, está ganhando uma dimensão ainda maior. Isso tem vitimado os jovens e tem afastado os jovens da escola. E por isso que nós achamos de suma importância nós estamos discutindo hoje isso, professor Guadalupe? É isso mesmo, professor Toninho. Eu acho que vale a pena a gente começar, inclusive, dizendo o que se trata do bullying, Qual seria a definição do termo bullying? Então, o bullying é um termo em inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais ou repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou de agredir outras pessoas ou até grupos, incapazes de se defender. Também existem vítimas agressoras ou autores alvos em determinados momentos que cometem agressões por serem vítimas também do próprio bullying da turma, A gente percebe, como você disse, professor Toninho, é um problema que não é atual, mas ele tem ganhado uma dimensão maior, tendo em vista que sempre aconteceu bullying. Só que agora, tendo em vista a própria mídia, que tem identificado esse problema, e as pessoas sabendo do que se trata, isso começa a ter um nível de consciência. E a partir do momento que se torna consciente, a coisa aumenta, então o problema se configura com uma problemática maior ainda, porque aí se torna intencional os atos, Boa tarde, professores, boa tarde, alunos aqui presentes, boa tarde aos nossos ouvintes também. Eu queria tocar em alguns assuntos, alguns aspectos do bullying que eu acho que são importantes. Primeiro que, como o professor Toninho falou, o bullying é muito antigo, sempre existiu, na verdade, nas escolas, isso que a gente já estuda há algum tempo, já vimos há tempo atrás, sempre existiu o bullying, que era aquela tirar sarro, tirar barato um do outro, isso aí sempre existiu. Agora, hoje, além de ser identificado, professora Guadalupe, além de ser identificado e tido como crime, que já tem inclusive uma sentença aqui no Brasil, uma coisa inédita, que faz parte do código já faz parte e já houve uma condenação aqui no estado de Minas Gerais, a respeito de bullying. E também eu queria saber da garotada aqui presente, dos alunos aqui, eu queria saber se eles acham que os programas de televisão estão influenciando nisso aí também. Porque alguns programas, principalmente os programas humorísticos, me parece que eles estimulam o jovem a ter atitudes desse tipo, de querer ridicularizar o próximo, coisas desse tipo. Então me parece que queria saber deles, ouvir deles se isso realmente faz diferença, se esses programas fazem diferença. O Glauco poderia começar, Glauco? Bem, boa tarde. Eu acho que não, porque cada pessoa decide o que quer fazer, assume o que tem que fazer, ou assume o que faz.
Então acho que isso não deve influenciar ninguém. Mas isso vai de cada um, talvez influencie sim. Então, eu não sei bem dizer isso ao certo para o senhor, mas na minha opinião, no meu caso, não influencia. Certo. Eu acho que assim como existem programas como esses humorísticos que influenciam de certa forma, também existem vários programas contra isso. A gente já vê várias novelas, minisséries, mininovelas que tratam de temas do tipo. Então, na minha opinião, assim como existem sim programas que influenciam esse tipo de coisa, também hoje na mídia tem bastante coisa que vai contra isso. E esses programas que combatem o bullying fazem tanto sucesso entre os jovens quanto aqueles que exacerbam essa posição. É? Exatamente. Tá. Eu gostaria de continuar ouvindo os nossos alunos aqui. A Laís, Laís. o que você acha a respeito disso, Laís? Eu acho que hoje em dia, ridicularizar outra pessoa, as pessoas acham engraçado. Em programas humorísticos, sempre está ridicularizando a outra pessoa. Então eu acho que isso influencia sim, influencia muito. Isso leva muito a pessoa a cometer o bullying. Porque em todos os programas humorísticos, sempre estão ridicularizando uma outra pessoa. O que é um fato bem negativo, né? Porque dá pra ter um programa legal. Sim. Por exemplo, hoje em dia, na minha opinião, é bem sem graça, Turma do Didi. Mas antigamente era um programa que fazia muito sucesso e não usava esse tipo de humor. Era o estilo pastelão. Exatamente. É um programa que fazia muito sucesso e não usava esse tipo de humor. Programas antigos, Chaves, entre outros, são programas, eu acho, super divertidos e não usam esse tipo de humor. Ridicularizam menos as pessoas. Exatamente. Mas existe, sim, no caso, a ridicularização. Por exemplo, mesmo, do Kiko pro Chaves. Que ele se sente superior, né? Ele humilha, ele faz vontade no Chaves. Então eu acho que isso é bullying. Porque ele não tem as mesmas condições e ele faz questão de expor isso, sabe? Sim, vendo por esse lado, sim. Mas a minha opinião é a seguinte. Hoje em dia, o humor é baseado em ridicularizar outras pessoas. Mas o que a gente precisa levar em conta, que eu acho que é bom que a gente destaque, é a questão da diferença, né? Na nossa sociedade, as pessoas estão têm mais liberdade agora de expor as suas diferenças, né? De certa forma até que está melhorando, embora o bullying esteja muito presente, mas há algumas décadas atrás as pessoas se isolavam quando se sentiam diferente, não expunham o seu sentimento, como elas gostariam realmente de ser, né? E isso a sociedade não aceita mais, né? Por isso que eu acho que esse combate ao bullying está tão forte, intenso, né, na né? sociedade, tão intenso. O Serginho também tem trabalhado muito isso, né, no Altas Horas. Eu achei muito interessante. Ele tomou para si essa bandeira, está trabalhando muito em cima disso. Eu gostaria de saber se vocês, alunos aqui, participaram ou participam de algum projeto na escola ou fora da escola que visa justamente o combate do bullying. Sim. Eu participo. Você poderia falar como é que está sendo esse trabalho? Bom, a primeira, como é que posso dizer? A primeira atividade que nós tivemos foi mais ou menos assim, a atividade era imagem em ação, em que cada um recebia um código e passava a ser tratado daquele jeito. E aquilo mostrou bem a realidade, porque nós costumamos colocar códigos nas pessoas e tratar ela como a gente quer. Isso é bem assim que acontece. Então aquilo mostrou bem uma realidade, que às vezes a gente, com intenção, humilha ou agride verbalmente outras pessoas, mas às vezes até sem intenção mesmo acaba falando porque já virou hábito, né? E como é uma coisa constante, então já se tornou um bullying. E vocês acham que, assim, no meio dos alunos, a forma mais rápida ou fácil de se começar o bullying é através dos apelidos? É apelido. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então vamos a um breve intervalo, voltamos em minutos com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95.3, Escute Diferente.